O cursor lançou uma nova atualização, eu quero falar sobre ela aqui com vocês, trazer o que eles fizeram de diferente. Essa atualização é 0.48, então se você usa o cursor aí, provavelmente ele atualizou, tá? Ele te disse um sinalzinho ali quando você abriu que ele atualizou. E se você não atualizou ainda, atualize, porque é uma atualização bem legal, tá? Então vamos trazer aqui as principais mudanças que fizeram nesse cursor. Primeiramente, se inscrever aqui no canal, é um canal exclusivamente sobre criação de aplicativos com IA. E se você quiser saber mais, ainda mais profundamente essa questão, considere virar membro, que tem conteúdo exclusivo sobre isso, tá? Então aqui vamos trazer, eu fiz um relatório aqui, e a gente tá aqui também com o changelog do cursor, do site deles oficial, tá? Então aqui o cursor trouxe atualizações da seguinte forma. Primeiramente, é um modo integrado de chat que eles trouxeram. Então não existe mais aquele modo edit, e agora eles fizeram um modo praticamente em um só. Então você consegue perguntar e editar tudo num só, não precisa mudar pro modo agente, pro modo ASCII. E agora também tem a opção do modo manual, onde você consegue modificar esse agente da forma como você quiser. Então, se você quiser, por exemplo, fazer um agente de debug, um agente depurador, um agente de banco de dados, você consegue fazer com o modo manual, tá? Essa seria basicamente a ideia desse modo manual. Então, agora é possível gerenciar também múltiplas conversas de forma simultânea, tá? Então, a gente vê aqui, ó. Deixa eu ver o videozinho. Esse videozinho aqui, tá vendo? Esse videozinho mostra pra gente que é possível a gente selecionar várias conversas ao mesmo tempo. Então, se por exemplo eu estou numa conversa, eu estou conversando com um agente e em outra conversa eu estou editando alguma coisa, eu posso abrir várias abas desse chat e trabalhar ao mesmo tempo, né? Então, se por exemplo, isso é bem legal, porque por exemplo, às vezes você quer fazer uma pergunta, mas quer que ao mesmo tempo ele edite. Porque às vezes você está no modo lento, né, no modo requisição lenta, e você quer fazer uma pergunta enquanto isso. Então você vai lá, abre um novo chat, uma nova conversa, e você faz essa pergunta, e ao mesmo tempo a outra conversa vai ficar trabalhando lá naquela edição que você pediu para ele fazer. Então isso é bem interessante, uma coisa que a comunidade pediu bastante, né, lá no X, né, no Twitter, a comunidade pedia bastante isso, faça chats diferentes para poder usar vários ao mesmo tempo. Então eles realmente implementaram essa mudança. Então isso é bem interessante. Então aqui foi o que eu falei, né? Desses modos manuais, ó. Agente, ESC, manual, Plain, Teach, YOLO. Então esses que tem o Mzinho aqui, ó, são os modos manuais, tá? Você pode fazer o agente Teach também, por exemplo, para te ensinar a, a para te ensinar a programar, por exemplo. Então, se por exemplo você está aprendendo agora, você quer colocar um projeto ali no cursor para você aprender a fazer aquilo. Você coloca o modo Teach e cada coisa que ele fizer ele vai te ensinar a fazer. E ele vai te ensinar o que ele está fazendo, as mudanças que ele fez. Então isso é bem legal para você aprender. Inclusive, a melhor maneira de você aprender é dessa forma aqui, tá? Eu acho que vendo um vídeo, você até aprende, mas se você aprender na prática vai ser muito melhor. Então aqui, essa foi o modo que eu falei, tá? Além disso, aqui, esse aqui não é nada demais. Ele tá só mostrando essa opção aqui que ele fez, né? Autofix Errors. Então esse aqui já estava incluso nas últimas atualizações que o cursor fez, o 0.47, ele já arrumava automaticamente os erros que ele mesmo fazia. Então, se tivesse erro linter, por exemplo, ele já ajustava, ou pelo menos avisava que ele tinha aquele erro, ele ia arrumar. Então, isso eles só colocaram aqui agora pra gente saber o que eles estão fazendo. Deixa eu até procurar aqui, ó. Vou colocar aqui, por exemplo, 3.7. No meu aqui não apareceu ainda esse modo. Somente o modo manual. Mas tudo bem. Provavelmente deve estar com algum probleminha de chegada aqui nas versões, né? Mas faz parte, a gente vê por aqui mesmo. E a aba de bate-papo foi o que eu falei agora, né? Daquela questão de vários abas ao mesmo tempo. Então isso é bem interessante, traz uma nova função para o nosso aplicativo. E uma outra coisa que eu achei legal também é essa aqui, ó. Notificação sonora. Muita gente pediu isso lá no X, no curso, para eles fazerem isso no cursor, porque se você usa o modo requisição lenta, às vezes demora bastante para ele te responder, né? Então, se você está usando o modo requisição lenta, está fazendo uma grande mudança na sua aplicação, ele vai demorar alguns minutinhos para fazer aquela mudança. Então, ao invés de você ficar ali esperando, olhando, você coloca um modo de som, de alarme, né? Aí, quando ele terminar de fazer aquela mudança, ele vai te avisar com o sininho. Então, isso é bem legal. E se você estiver em outro chat, conversando com outro chat, ele vai também avisar para você com o sininho. E além disso, ele também vai colocar. Deixa eu ver aqui, estava aqui agora há pouco. Além dele colocar tudo isso, ele vai também colocar um sinalzinho. Acho que tá aqui nesse vídeo.
Quando ele tá fazendo uma mudança, ele coloca um sininho amarelinho aqui, tá vendo? Que ele tá fazendo aquela mudança ainda, então ele não terminou. Aí quando terminar, ele vai fazer um sinalzinho sonoro e vai te avisar que terminou, tá? Isso é bem legal. Então, notificação sonora, essa parte aqui também é bem legal. Quando você indexava alguns arquivos do seu projeto dentro do cursor, que é essa parte aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês na prática. Esse aqui, ó. É indexing, tá vendo? Esse indexing aqui é justamente a parte onde ele vai entender os seus arquivos daquele projeto. Então ele vai indexar no contexto dele aqueles projetos que você colocou ali. Geralmente ele demorava bastante para fazer essa indexação. Agora ele está fazendo aí cerca de 1 minuto. Então ele tá até dizendo aqui, ó, coisa que demorava 20 minutos, ele está fazendo em 1 minuto. Então isso é bem legal. Acelera bastante esse modo de indexação do nosso cursor, tá? E agora também a gente tem visibilidade de custo baseado no uso. Então, se você usa, por exemplo, o Code Max, aqui dentro do chat, por exemplo, se você usa esse modo aqui, ó, ele tem um custo, né? 0,05 por requisição e por tool usada. Então, cada vez que ele vai usar uma tool, que ele vai usar um MCP, que ele vai fazer uma requisição no seu banco de dados, fazer uma requisição no seu código, ele vai gastar 5 centavos de dólar. E agora ele vai te mostrar o quanto que aquele chat gastou no total. Então isso é bem legal também, caso você use o Sonemax. Eu sinceramente usei uma vez só para arrumar uma questão que eu estava tendo aqui, mas gastei acho que $1 para fazer isso. Então aqui foi, ó. Por exemplo, esse chat ele tá mostrando aqui, ó, que esse chat em específico gastou $4, porque o cara usou o GPT-4.5, 4.5 duas vezes, daí usou $4, cada um é $2, tá? E agora uma coisa que eu achei bem legal é que eles fizeram um pequeno tutorial da ferramenta em si. Quando você abre a primeira vez, ele vai mostrar para você um Quick Start. O que seria esse Quick Start? Ele vai mostrar um guia simplesinho para você utilizar cada coisa, o que funciona cada coisa, como que é a questão do agente, o que faz o ES, o que faz o tab, tudo isso ele vai te mostrar lá naquele Quick Guide, tá? Então é justamente isso que ele está falando aqui, a nova integração. Introduzimos um processo de integração mais fácil para ajudar você a começar a usar o cursor. Você será guiado pela importação de configurações, seleção de temas, atalhos de teclado e outras preferências. Então, se você, por exemplo, já usa o VS Code, você pode importar as configurações do VS Code. Se você nunca usou nenhuma delas, ele vai te mostrar o que é cada coisa, um guia rapidinho ali para você conseguir entender melhor da plataforma, tá? E além disso, tem algumas outras pequenas mudanças aqui, ó, que são a parte de outras, né? Que ele também fez. Show? Deixa eu ler aqui para vocês. Então, aqui, ó, desempenho de indexação aprimorado, isso a gente já tinha dito, né? E agora também, por exemplo, se você trabalha em equipe, essa parte de indexação ajuda bastante, porque se, por exemplo, tem uma outra pessoa editando uma parte do código lá em outro PC, por exemplo. Ele vai indexar na nuvem de forma simultânea praticamente, isso ajuda bastante. A opção de barra lateral vertical fica temporariamente disponível, isso não é importante. Projetos com servidores MCP agora solicitarão que os usuários os habilitem. Essa parte aqui, ó, fica aqui dentro, tá? Então, se você tem MCP, você vai precisar autorizar esse uso do MCP. Cadê? Tá aqui, ó. Aqui se você habilitar essa opção, ele pergunta para você para executar o MCP. E aqui, ó, nessa parte aqui, ele pergunta para você se você quer que ele dê um auto-run nas tools. Então, se por exemplo você quer selecionar cada tool, quer autorizar cada tool que ele vai usar, você pode tirar essa opção que ele vai te perguntar, cada coisa que ele fazer ele vai te perguntar, tá? Isso também é bem legal. Mas isso eu creio que já tinha algo parecido, eles só mudaram alguma coisa ou outra, tá? E aqui, outro não tem nada de muito mais importante, nada demais assim. Show? Fonte de execução automática removida. E agora melhorias, removemos e rejeitar todas as diferenças de CMD Backspace para eles mudaram só a parte de atalho do teclado. O MCP no Windows agora deve ser significativamente mais confiável. Antes tinha esse problema do Windows, às vezes ele dava problema, né? Por exemplo, o MCP às vezes funciona, às vezes não. E também tem a questão dele abrir os terminais, né? Isso eles poderiam arrumar também. Mensagens de erro MCP aprimoradas, adicionada contagem de tokens entrada para mensagens de bate-papo. Então agora eles contam também os tokens que você utiliza. Se você estiver utilizando o Cloud Max, por exemplo, ele vai contar quantos tokens ele está utilizando ali, tá? Então por esse vídeo era isso. Todas as ações bem simples que eles fizeram, mas que aos poucos o aplicativo vai melhorando, tá? Estamos juntos, se inscreva aqui no canal. Valeu, até a próxima.